I feel tonight, and I know I need you in my life. Yes, I hate the way I feel inside, and I promise to make the sacrifice. I hate the way I feel tonight, and I know poder editar esse objeto. Nós temos a nossa almofada, lembrando que no nosso painel UVMap, que nós já mapeamos esse objeto, né? Já abrimos a malha dele, conforme eu havia explicado, para podermos mapear agora, tá? E o próximo passo agora é esse mapeamento. Agora nós vamos texturizar, desculpa, deu uma fugida aqui. Então tá, vou desligar o meu polyframe, fechar o meu UVMap, e no painel geometria eu vou mostrar para vocês que aqui tem 7 divisões desse objeto, né? O que torna esse objeto bem detalhado, com bastantes detalhes na sua malha, né? E agora nós vamos pintar esse objeto. Eu tenho duas formas de pintura, eu tenho uma usando texturas e a outra usando o próprio Polypaint, né? Também é a mesma coisa, só que usando objetos diferentes. Bem, para mim pintar normalmente esse objeto, primeiro eu tenho que definir sua cor padrão, ou seja, sua cor de fundo. Para mim definir a cor de fundo dele, eu vou escolher um material, chamados aqui no ZBrush Matte Caps.
Então, com o meu objeto selecionado aqui, eu vou clicar no Match Cap, né, material, e vou escolher um material. Quando eu passo o mouse sobre o material, ele me dá uma prévia sobre como vai ficar o meu material quando tiver aplicado a cor nele, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, vou aplicar um material metálico. Ele vai me dar uma prévia como vai ficar o material, né? Só que não tem nada a ver como faz. Então nós temos que pegar um material mais de tecido. Eu tenho esse Match Cap aqui, esse mais escuro. Vou usar o mais claro. Então, usei esse Match Cap aqui. Gostei da cor. Eu simplesmente venho aqui em Color, Fill Object. Dessa forma, eu estou confirmando a cor para esse objeto. Falei assim, eu quero essa cor. A partir de agora, se eu quiser selecionar outro Match Cap para poder pintar, por exemplo, eu quero deixar esse botãozinho da minha almofada cromado. Eu vou marcar aqui mRGB, aqui no nosso painel acima. Vou desligar o Z-Add. Desliguei ele porque senão vai alterar a nossa malha do objeto. Vou diminuir também o nosso Draw Size, né, que é o nosso pincel. E vou escolher o material cromado, por exemplo, né? Aqui aconteceu algum erro aqui, mas Color. Deixa eu voltar a cor aqui. Color Fill Object. O ZBrush de vez em quando ele dá uma travada assim mesmo. Vejam aqui no nosso objeto em Tools que agora assumiu a cor, né? E agora sim eu vou escolher o meu outro material cromado com mRGB, que significa o material, que no caso é o Match Cap, e o RGB, que são as cores. E agora eu vou aplicar sobre o botão. Vejam que agora o botão ficou cromado. Isso acontece pelo seguinte: isso aqui é só uma demonstração, tá? Nós estamos trabalhando com dois materiais, um RGB, que foi a cor que nós aplicamos, né, do material, e o outro mRGB, que eu estou aplicando o material e as cores também. Então a partir de agora eu posso pintar o meu material até de cromado se eu quiser, né? E não tem nada a ver com tecido, mas eu posso pintá-lo de cromado no caso. Vejam aí que agora ele assumiu uma cor cromada. Perfeito, vamos limpar essa cor aqui agora. Já deu para entender, né? O básico. Então vou escolher esse outro Match Cap aqui novamente e vou colocar aqui Fill Object. Vai limpar a minha coloração antiga. O meu objeto aqui em Tools assumiu essa cor. Agora eu vou marcar aqui o meu RGB, significa Red, Green, Blue. Marquei meu RGB e vou abrir minha nova ferramenta que está disponível no ZBrush 4. Quem não tiver o ZBrush 4 eu aconselho aí, é um ZBrush muito bom, tá? Eu estou usando o 4, mas já tem o 4.2, já tem as novas versões. É o 4R2, né? Então eu vou abrir aqui o meu painel Texture, né? Textura. Deixa eu arrastar aqui para o lado para poder visualizar melhor. Texture. E aqui nas nossas texturas nós temos um botão chamado Import. Import, nós vamos importar uma textura qualquer, tá? Somente para a base de tutorial. Então eu vou clicar aqui em Import, vou vir na minha área de trabalho aqui, escolher minha pastinha de texturas e vou escolher uma textura qualquer. Provavelmente que eu vou entrar em tecido, couro. Normalmente essas almofadas são de couro, né? E vou escolher essa cor aqui, couro R3. Nós podemos perceber que ele já assumiu uma posição aqui dentro do nosso painel de texturas, né? Dentro do nosso menu. E agora, para poder utilizar essa textura em cima da minha almofada, eu tenho que organizar ela dentro da minha ferramenta chamada Spotlight, tá? O Spotlight é uma ferramenta que projeta a textura sobre o nosso objeto, né? Então, como que isso funciona? Eu tenho aqui o Spotlight e tem um botão de liga e desliga dele. Esse botão aqui, on, off, está ligando e desligando. Mas isso não quer dizer que ele vai vir para minha cena. Eu estou com ele ligado, mas para me acionar ele, eu tenho que clicar nesse botão aqui, Add to Spotlight. Só que tem um detalhe também importante, nós temos que ter esse objeto selecionado, tá? Como vocês podem perceber que ele está selecionado, ele está com um cantinho preto em cima dele. Então com esse objeto selecionado eu vou clicar aqui Add Spotlight e ele vai aparecer na minha área de trabalho. A partir de agora as coisas vão ficar mais fáceis. Por quê? Eu sempre vou trabalhar dentro dessa área, dessa bolinha redonda aqui. Ou nos ícones, ou nessa área interna, ou nesse ponto central aqui que aparece aqui, tá? Então, qual que é o significado disso? O ponto central, eu manuseio somente
o meu controlador do Spotlight, somente ele, mais nada. Meu ponto é interseção, né, entre meu ponto central e entre essa auréola que é criada aqui com os ícones. É para mover a minha textura, tá? Então lembrando aqui, mover o Spotlight e mover a textura. E o terceiro são os ícones, que vão nos dar as dimensões, a coloração, né, a edição da nossa textura. Por exemplo, eu tenho esse botão aqui que é o Hue, né, que troca normalmente a cor. Quem mexe com Photoshop sabe. Então cliquei uma vez no Hue, vou clicar novamente. Hue vai mostrar a nossa coloração aí. Só que eu ainda não estou enxergando perfeitamente esse objeto, porque ele está transparente, né? Vou dar um Ctrl Z aqui e vou clicar aqui nessa aba aqui. Tá vendo um bonequinho com um quadradinho acima? Opacity, né, que é o nome dele. Eu vou rotacioná-lo agora. Vejam que agora o meu objeto se mostrou na minha área de trabalho e agora ele ficou transparente. Então eu posso controlar a intensidade dessa transparência, né? Vou deixar 100%, né, visível. E agora eu vou controlar aqui a saturação. Cliquei uma vez, cliquei a segunda, arrastei para dentro aqui e vou rotacionar. Parece ser difícil, mas depois dá para se acostumar. É só treinar bastante, tá? Vou dar um Ctrl Z. Agora eu vou modificar aqui, vou deixar um pouco opaco. Eu vou modificar aqui a escala do meu Spotlight. Então eu vou vir nesse botãozinho aqui de Scale, né? E nós temos Scale, rotação, coloração. Temos vários outros que eu quero que vocês treinem aí, tá? Nenhum botão aqui vai explodir ou vai dar defeito no ZBrush, não. Então temos que treinar todos. Botão Scale, eu vou deixar a escala da minha textura pequena, como se ela pegasse a metade do meu objeto. Então vou arrastar aqui. Agora podemos perceber que ela está pegando a metade do meu objeto, não é isso? Para mim poder mandar essa textura sobre o meu objeto, eu posso escolher dessa forma aqui, que eu estou visualizando a textura, e posso deixar ela transparente. Já que ela já assumiu essa posição, eu posso deixá-la transparente e clicar no meu botão Z. Tá? Agora eu já posso pintar a minha textura sobre o meu objeto. O meu Spotlight ele continua aqui, só que quando a gente clica em Z, a gente está falando que nós queremos já jogar essa textura do Spotlight sobre o objeto. Por exemplo, cliquei em Z, meu Spotlight continua aqui. Eu vou aumentar aqui o meu Draw Size e vou aplicar sobre o meu objeto. Vejam que a textura ela é projetada sobre o objeto, perfeitamente. Tá? Vou fazer a mesma coisa, cliquei no Z, modo de edição da minha Spotlight. Agora, vou arrastá-la aqui. Vou aumentar a opacidade dela aqui para nós vermos melhor. E vou aplicá-la nessa área aqui de baixo. Então, mesma coisa. Cliquei no Z. Vou deixar mais a opacidade maior, né? Vou clicar no botão Z e vou aplicar aqui sobre a minha textura. Quem mexe com programas como Photoshop tem mais facilidade em fazer isso aqui. Porque já conhece sobre layers, camadas, né? Densidade dos pincéis, a área do pincel, então é mais fácil. Agora o que eu posso fazer? Ainda com o Z, ainda com a textura habilitada, não estou mexendo, não cliquei no Z ainda, vou só rotacionar meu objeto. Vejam que meu objeto ele rotacionou, não precisei nem mexer na textura, só aplicar aqui atrás agora. Apliquei aqui, agora eu vou clicar no botão Z, arredar minha textura para cima, a parte superior daqui da minha almofada, clicar o Z novamente, sempre voltando no modo de edição. Ah, Daniel, mas eu quero desligar meu Spotlight, como que eu faço? É Shift Z, tá? Shift Z desliga, mas agora não é o momento. Então eu vou diminuir aqui meu brush size e vou pintar nas laterais agora. Em alguns locais podemos perceber que a pintura ainda não foi adicionada, né? ZBrush é um software, eu volto a bater na tecla, é um software muito fácil, mas isso depende do esforço e da vontade de aprender, tá? Mas é um software muito fácil mesmo, muito simples de se trabalhar. Ok, nosso objeto está todo texturizado aí. Texturizamos usando a ferramenta Spotlight, que não é nada complicada, né? Basta simplesmente tentarmos usar. Agora eu vou dar o Shift Z
Desliguei a minha Spotlight, não está mais ativa, como vocês podem perceber aqui no nosso painel lateral da textura do Spotlight. E agora podemos fechá-la aqui. Vou clicar aqui no botãozinho de desligar ela aqui. Na verdade ela continua no meu menu. Vou abrir novamente o meu botão Tools. E agora a nossa última parte que nós temos que saber é extrair essa textura que nós acabamos de aplicar ao nosso objeto, né? Como extrair? Primeiramente eu vou só aplicar aqui uma cor aqui bem rápido. Ainda com o meu RGB selecionado, eu vou escolher aqui uma cor aqui qualquer no da nossa almofada. Vou dar um zoom aqui bem grande aqui. Vejam que eu tenho aqui o botão da nossa almofada aplicado. E eu vou aplicar uma cor diferente a esse botão. Por que eu estou fazendo isso? Para nós podermos diferenciar o nosso objeto, né? Então eu estou aplicando a textura aqui. Dá uma viradinha aqui para ficar melhor aqui na posição da almofada. Perfeito. Tá aí aplicado nossa textura, né, no nosso objeto. E agora nós vamos exportar essa textura, tá? Para depois darmos sequência com o tutorial de aplicando a textura e o shader no 3D Max. Então, o que nós vamos fazer agora? Primeira coisa, vamos no nosso menu Tool, tá? Quem não tem esse menu aqui, ou sem querer fechou ele nesse botãozinho aqui, é só vir aqui no menu Tools. Tem um botãozinho aqui no lado, é pegar ele e arrastar para nossa lateral. A nossa lateral tem um botãozinho também aqui do lado aqui, um divisor, que ela fecha e abre. Fecha e abre. Bem fácil. Então vamos lá. No meu canal aqui do Polypaint, essa ferramenta que nós utilizamos para pintar, toda ferramenta que pinta o polígono é chamada de Polypaint, tá? Então nós temos aqui um menu aqui, Polypaint Colorize. Colorize significa que ele está mostrando a cor no mesh, né? O mesh é o meu objeto. Então, se eu clicar aqui em Colorize, nós podemos perceber que o meu objeto ele assumiu uma cor diferente, né? Que é a cor que está sendo utilizada no meu material. Então, se eu clicar em Colorize, a minha coloração aparece novamente, né? Então, Colorize, Colorize. Então, nós temos a cor aqui que está aplicada ao mesh. Beleza. Nós vamos em Texture Map. Em Texture Map nós temos um botão aqui chamado New from Polypaint, nova textura pelo Polypaint, né? Ou seja, ele vai capturar a textura que está aplicada aqui no Polypaint e vai copiá-la para a gente. Então, clicar em New from Polypaint, acabou de copiar, de criar a nossa textura, né? O que nós vamos fazer agora? Clone Texture. Esse botãozinho logo abaixo aqui, Clone Texture, vai clonar essa textura para o nosso canal de textura. Clone Texture. Beleza, temos a nossa textura aqui copiada. Ótimo. Próximo passo agora. Displace Map. Então, vou dar um zoom aqui. Displace Map. Nós vamos simplesmente criar, sem clicar em nada aqui. Create Displace Map. Ele vai me dar uma notícia o seguinte. Vai falar assim, ó, esse objeto possui muitas divisões em sua malha. O que acontece? Nós temos que diminuir as divisões. Como nós fazemos isso? Vamos no painel Geometria. Geometria nós temos aqui 7 divisões. Vamos abaixar para uma divisão. Clicar aqui para ver melhor. Veja que agora o nosso objeto possui somente uma divisão, né? Outra coisa importante que eu esqueci de citar logo atrás. Não tem como pintar o objeto com poucas divisões, tá? A textura não é aplicada, ela fica toda borrada. Então, uma textura para ser bem aplicada, para aparecer com a resolução boa no objeto, ele tem que ter muitas divisões, tá? Então, voltei meu objeto para uma divisão somente aqui, tá? Podem ver aí melhor. E agora o que eu vou fazer? Deixa eu tirar essa textura aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu canal Displace Map e vou clicar aqui no botão aqui, Create Displace Map. Então, o nosso mapa Displace foi criado, mas ainda não é visível no nosso objeto. Porque nós temos que trabalhar aqui a intensidade dele. Então, eu vou aumentar a intensidade. Vejam que agora apareceram uns detalhes aqui na nossa malha, né? Só que os detalhes, não sei se vai dar para ser perceptível aí no vídeo,
eles estão aparecendo ao contrário. Então o botão, por exemplo, ele afundou para dentro. As linhas também. Essa parte lateral que era para estar para dentro, está para fora. O que acontece? O nosso display está funcionando ao contrário, né? Então, pela lógica, nós temos que vir na intensidade e deixar ela ao contrário. Então, nós temos 0,6, nós vamos colocar menos 0,6. Não é vírgula, não é ponto. Então, agora nós percebemos que as coisas aqui já acontecem ao contrário, né? Nós temos aqui a almofada agora, low poly, e aplicado um displace nela. Vamos aumentar um pouquinho mais o negativo do displace aqui. Aumentou demais. Vamos colocar menos 1. Menos 1 foi muito. Está dando algumas deformações aqui. Então colocar menos 0,8. Agora sim, aceitou o displace perfeitamente. Então, o próximo passo agora é aplicar esse displace map, né, no caso. Vou dar um Ctrl Z aqui porque não era essa parte, desculpe. É create e export displace map, tá? Então, create e export. Onde que nós vamos salvar? Que agora ele vai salvar a nossa textura do displace. Então nós vamos vir no ambiente de trabalho, nossa pastinha tutorial almofada, texture, que são as texturas onde nós vamos salvar. Nós vamos colocar aqui displays. Vamos colocar almofada displays. Então criamos o displays e salvamos lá como almofada, tá? Podemos conferir isso se quisermos. Vamos lá na área de trabalho, tutorial almofada, textura, e temos aqui almofada displays perfeitamente. Próximo passo agora, e o último passo, tá? Entre aspas, é o último. Nós vamos criar o normal map. Normal map é para simular as sombras e a iluminação do ambiente, tá? No nosso objeto low poly. Então vamos clicar aqui no nosso menu Normal Map. Normal Map, o 3D Max ele trabalha com o mapa invertido ao ZBrush. Só que em alguns casos ele não acontece isso, tá? Alguns erros, parece algum tipo de bug. Então o que nós vamos fazer primeiramente? Nós vamos criar o Normal Map e visualizar. Então vou clicar aqui Create Normal Map e vou visualizar aqui. Ele aqui para mim, visualmente ele está perfeito, tá? Ele está com aquela parte interna lateral, né? Nós podemos perceber, de olho nós vemos um tipo de iluminação. Então, para mim ele está normal aqui, beleza. Se não tivesse com essa parte para dentro, afundada, vamos dizer assim, que é essa parte ao redor que nós vemos aqui nesse pequeno quadrado, era só vir aqui em Flip R e Flip G. Ele ia dar um flip no nosso objeto e ia mostrar a espessura real, né? A profundidade real para a iluminação. Ele é um shader usado para iluminação. Então, já está criado aqui nosso Normal Map. Vamos clicar aqui no botão Clone Normal Map. E pronto, né? Então, o que nós precisamos fazer agora? Salvar o Normal Map e a textura, que nós não salvamos ainda. Clicar aqui em Normal Map, né? Nós temos ele aqui já selecionado, já está selecionado já. Então, vou clicar no botão Export. Vou exportar o Normal Map. Então, vou chamar aqui almofada normal, né? Tá dentro da pastinha tutorial almofada textura, almofada normal, guardar. E a próxima agora é a nossa textura, né? Nós podemos ver ela aqui e vou exportar. Tô com ela selecionada, né? Deixar aqui no centro. Tô com ela selecionada, vou clicar aqui na textura, export. E vou salvar aqui como almofada color, que é a coloração. O material index não. Beleza. Último passo agora é conferir se está tudo salvo lá. Temos a almofada color, a almofada displays e a almofada normal map, tá? Depois de ter terminado esse ponto, é a última observação que eu fiz no início do tutorial. Salvar o nosso tutorial. Então vou entrar aqui no meu painel Tools, Save As. Vou salvar agora tutorial almofada saves. Tutorial almofada low poly mapeado 2. Por que 2? Foi uma alteração que nós fizemos, né? Então, guardei.
perfeitamente. E nosso tempo tá bem curto aí agora. Eu deixo um abraço a todos e até o nosso próximo tutorial, tá? Eu vou estar postando um vídeo aí para vocês em HD. Por favor, vejam e revejam quantas vezes necessário, tá? Que isso faz com que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, tá? Vamos focalizar bastante. Um abraço a todos, tá? Bons estudos aí e até a nossa próxima videoaula.